Olá, bom dia. Primeiro bom dia público de 2017 a todos os meus irmãos, ouvintes, simpatizantes do nosso ministério. Quero deixar uma palavra de meditação para a nossa alma nesta hora. Está no livro de Atos, capítulo 10, fala de um homem chamado Cornélio, o centurião Cornélio. A Bíblia nos informa que havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Então, esse homem, chamado Cornélio, chamado da corte italiana, era um oficial do exército romano que comandava 100 homens. Este homem comandava 100 homens. Ele era, de acordo com a medida de luz que tinha, um homem religioso. Mas esse homem me chama a atenção, e esse homem me ensina algumas lições preciosas e poderosas. A primeira lição que este homem me chama é porque, primeiro, ele não era um servo de Deus. Ele não era conhecedor das Escrituras. Ele não tinha um compromisso específico e verdadeiro com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele não sabia quase nada. Ele era um religioso, como muitos por aí. Mas esse homem, mesmo não servindo a Deus, mesmo não conhecendo a Deus, o Deus verdadeiro, esse homem chamado Cornélio, ele consegue chamar a atenção de Deus. Ele consegue fazer com que os olhos de Deus se voltem para ele. Ele consegue fazer com que a misericórdia de Deus se volta para a sua casa. A Bíblia dá testemunho desse homem. Deus dá testemunho desse homem. Enquanto muitos servos de Deus, muitos crentes, entre aspas, dentro das igrejas, dentro da casa de Deus, não conseguem mais atrair Deus, chamar a atenção de Deus, chamar a atenção dos olhos de Deus para a sua vida, sua casa, sua família, este homem, mesmo não servindo a Deus, ele consegue chamar a atenção de Deus. Ele consegue fazer com que os olhos de Deus se voltem para a sua vida, para a sua casa. O comportamento, as atitudes de Cornélio chamou a atenção de Deus. Querido, eu quero te fazer uma pergunta. O seu comportamento, as suas atitudes, a sua vida tem chamado a atenção de Deus? Tem feito com que Deus se volte de uma forma poderosa e especial para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? O versículo 2 de Atos 10 diz: piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Mesmo não servindo a Deus, mesmo não sendo um servo fiel de Deus, a Bíblia diz que ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. Que lição que esse homem nos dá. Porque enquanto muitos servos de Deus
não são mais piedosos, não estão temendo mais a Deus, não estão orando mais, não estão sendo fiéis em dízimos e ofertas mais e ajudando as pessoas. Este homem é o oposto. Um homem que não vivia dentro da casa de Deus é o oposto. E a Bíblia diz que essas atitudes, esses comportamentos chamam a atenção de Deus, mexe com Deus. As suas atitudes, seu comportamento, suas orações, sua fidelidade tem chamado a atenção de Deus. Vida vitoriosa é nós conseguirmos o olhar de Deus sobre nós, a mão de Deus sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. A Bíblia diz que, versículo 3, este quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Esse homem conseguiu impressionar tanto Deus, chamar tanto a atenção de Deus. Esse homem conseguiu fazer com que os olhos de Deus voltassem com ele, para a casa dele, a ponto de fazer Deus arrancar um anjo do céu para enviar na casa de Cornélio. Irmãos, se nossas atitudes, comportamento, nossas orações conseguir alcançar Deus a ponto dele mover um anjo do céu para vir à nossa casa, para nos trazer algo sobrenatural, é muita vitória. Mas muitos conseguiram. Daniel, lá em capítulo 10 de Daniel, o anjo disse: eu vim por causa das suas orações. E tantos outros. Zacarias, quando o anjo do Senhor falou com ele, o anjo diz: a sua oração foi ouvida. Oração ouvida no céu é vitória na terra, é milagre na terra, é paralítico andando, é salvação de almas. Que você possa atrair Deus nesse ano de 2017, chamar a atenção de Deus para a sua vida, sua casa. E o que faz chamar a atenção de Deus? O que faz chamar a atenção de Deus é a nossa fidelidade, é ser justo, é ser reto, é ser verdadeiro, é ser fiel. O versículo 4, este fixando os olhos nele, muito atemorizado, diz: que é, Senhor? E o anjo lhe diz: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Aleluia! O anjo vira para Cornélio. O anjo do Senhor vira para um homem que não servia a Deus, que não era fiel na igreja, que não tinha o compromisso que nós temos, e diz: Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu o seu clamor. E as suas esmolas, Cornélio, têm chegado diante de Deus e estão todas em memória. Alacabatura balabash. Que as nossas orações sejam verdadeiras, regadas com lágrimas profundas, sinceras, da alma, para que elas possam chegar diante de Deus. E se as nossas orações chegar diante de Deus, eu tenho certeza que muitas respostas e milagres de Deus virão para nós. E as esmolas de Cornélio estavam em memória diante de Deus. Querido, vai dizimando, vai ofertando, vai ajudando quando você pode, porque Deus está anotando tudo isso, e isso fica em memória diante de Deus, e ao seu tempo Ele vai te abençoar, ao seu tempo Ele vai te honrar, Ele vai derramar chuvas de bênção sobre a sua casa. Vai plantando, vai ajudando. Paulo disse: não podemos cessar de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Ah, mas eu já ajudei tantas pessoas e as pessoas são ingratas, não fizeram nada por mim. Mas Deus é justo e fiel.
Mesmo se essas pessoas que você tanto ajudou, tanto fez, tanto abençoou, não fizerem nada por você, Deus vai fazer por você e sua casa. E vai levantar outras pessoas para te abençoar, no nome de Jesus. Aleluia. Aí o anjo conversou com ele acerca do que Deus mandou, ordenou. Mas quando Cornélio quis saber acerca da salvação, olha que interessante, os anjos foram vetados de pregar o evangelho. Os anjos foram vetados, proibidos de anunciar a palavra. Então desperte em 2017, porque o anjo não vai no hospital pregar o evangelho. O anjo não vai no presídio pregar o evangelho. Os anjos não vai na casa do vizinho convidar ele para ir na igreja, pregar Jesus morto e ressuscitado para os nossos vizinhos. O anjo não vai pelas ruas pregar o evangelho, eles foram proibidos, eles foram vetados. Então aprendemos aqui uma grande lição. Quem foi chamado para pregar o evangelho, quem foi chamado para anunciar o evangelho, para divulgar o evangelho, para levar a todos os povos, rincões, nações, somos nós, é os seres humanos. É você que Deus chamou para pregar a palavra, para pregar o evangelho. Então descruza o braço em 2017, se enche do Espírito Santo e vai em algum lugar e deixa Deus te usar. Porque quando Cornélio quis saber como se salvar, o anjo disse: vai, manda alguém na casa de Simão, curtidor, manda chamar Pedro, Simão Pedro, e ele vai te falar das Escrituras. Que tremendo, irmãos. O que eu aprendo aqui é que Deus conhece seu nome e seu sobrenome. Glória Kanash. Aleluia. Deus conhece seu nome e seu sobrenome. Deus conhece a rua da sua casa, o número da sua casa, o endereço da sua casa. Tecalabaxaia. Eu sinto Deus aqui. Fica tranquilo, seja fiel, fique em paz. Ninguém vai proibir o que Deus tem na sua vida. Ninguém vai roubar o propósito de Deus na sua vida. Seja firme, seja fiel. Ele conhece seu nome, seu sobrenome, sabe onde você mora, sabe o número da sua casa. E Ele vai mandar te chamar para te usar, para te encher da graça do Espírito Santo e te levar por becos, vielas, cidades, estados, nações, para falar do amor dele. Olha que interessante, um anjo perfeito na casa de Cornélio manda chamar um homem imperfeito. É assim mesmo. Um anjo perfeito é vetado, é proibido de pregar o evangelho e manda chamar um homem perfeito. Então eu e você não temos desculpa para não pregarmos a palavra, o evangelho. Ah, pastor, mas eu não sei falar direito, eu não tenho estudo, eu não fiz teologia, eu não fiz faculdade, eu não me sinto preparado, eu sou imperfeito. Mas é você que Deus chamou, é você que Deus escolheu, é você que Deus salvou para levar a mensagem da cruz, a mensagem do Cristo ressurreto, vivo e poderoso. Você é imperfeito, eu sou imperfeito, mas a graça te faz capaz de pregar o evangelho. A graça te capacita, a graça te fortalece, a graça te dá autoridade para dizer ao paralítico: levante e ande em nome de Jesus. A dizer ao câncer: sai em nome de Jesus. A dizer ao viciado: seja liberto em nome de Jesus.
A graça te capacita, a unção do Espírito Santo te dá ousadia, coragem e intrepidez para dizer às pessoas: Jesus te ama, Jesus cura, Jesus liberta, batiza com o Espírito Santo e salva. Alabatura balabás. Ele mandou chamar Pedro. Ele vai mandar chamar você também. Fica no azeite, fica na dispensação, continua na fila que a sua hora vai chegar e Deus vai mandar te chamar. Ele mandou chamar José, ele mandou chamar Daniel, ele mandou chamar Paulo. Alacantalabachura balabás. E ele vai chamar você também para uma grande obra. Mas olha que interessante, o Deus que trabalha em Cornélio através do anjo é o mesmo Deus que trabalha em Pedro, porque um judeu não podia entrar na casa de um gentio, era imundo. Jamais, pela tradição, um judeu poderia ir lá na casa de Cornélio. Mas, enquanto Deus trabalhava em Cornélio, Deus também trabalhava em Pedro, quebrando os preconceitos, as tradições, quebrando as barreiras, para que as almas fossem alcançadas. Deus dá uma visão para Pedro lá, e ele viu o céu aberto que descia um vaso, Atos 10, versículo 11, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Ele disse: de modo nenhum, Senhor. Versículo 14, porque nunca comi coisa alguma comum imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Você não é mais comum porque Deus te purificou. Eu não sou mais comum porque Deus me purificou. Aquilo que Deus purificou, transformou, santificou, não é mais comum. Aleluia! Glória e canta lá, Marras. Então Deus estava quebrando as barreiras, os preconceitos. E quando ele termina de ter a visão, ele estava pensando, chegam os enviados de Cornélio. E Pedro então vai com eles por ordem de Deus. E quando ele chega na casa de Cornélio, aleluia, o Deus que trabalha no pregador é o Deus que trabalha em quem vai receber a palavra. Que maravilha, glória a Deus, aleluia. Esse Deus é tremendo, queridos. É lindo trabalhar de Deus. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio prostra-se e Pedro disse: levanta, eu não sou digno que você se dobre diante de mim, eu sou homem como você. Atos 10, 25, e aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Alacantalabachei alamahai. Mal nos pertence a honra. Mal, quando Deus quer ainda. Agora a glória, o louvor, a adoração, somente Deus, somente a Trindade, somente o Eterno é digno de glória, de honra, de louvor e de adoração. Tecalabashira barras. Glória a Deus. Olha que tremendo. Enquanto Cornélio está dobrando o joelho, Pedro manda levantar. Mas eu imagino Pedro olhando para ele dizendo: ah, rapaz, você não sabe o quanto eu sou falho. Você não imagina. Eu imagino Pedro pensando o quanto Deus precisou trabalhar em mim para chegar na sua casa. O quanto Deus precisou quebrar de barreiras, preconceitos e tradições para me chegar na sua casa. Querido, eu profetizo agora em nome de Jesus
que Deus vai te levar em muitos lugares, vai te levantar com graça, poder, unção e autoridade. Mas para que muita coisa aconteça e para que a vontade de Deus e os propósitos de Deus se cumpram na sua vida e no seu ministério, vai ser preciso Deus quebrar muitas barreiras, muitos preconceitos, muitas tradições e visões distorcidas da sua vida acerca do reino, acerca da salvação e dos propósitos eternos de Deus. Então Deus ainda vai te moldar, Ele ainda vai te quebrar muito, para você entender a perfeita vontade dele. Então Pedro anuncia Jesus ressuscitado e vivo na casa de Cornélio. E o versículo 44 diz que enquanto Pedro pregava, versículo 44 de Atos 10, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Com certeza tinha mais de umas 200 pessoas na casa de Cornélio. Ali começou a se ganhar almas, a divulgar o evangelho para valer, e um grande avivamento para os gentios começou na casa de Cornélio. Todos foram cheios do Espírito Santo, enquanto Pedro pregava. O que eu aprendo aqui é que não precisa dos chavões, dos jargões, quando estamos cheios de fato do Espírito Santo. E de fato é a vontade e o propósito de Deus. Pessoas serão curadas enquanto você prega humildemente, simplesmente a palavra, enquanto você prega a verdade, enquanto você prega o que está escrito, sem inventar moda, sem criar moda. Jesus vai curar, batizar, renovar, libertar, transformar e fazer milagre. Pregue a palavra em 2017 e você vai ver que Deus vai curar, salvar, batizar com o Espírito Santo, libertar e transformar. Graças a Deus que isso não é prerrogativa de pregador nenhum. Isso é prerrogativa de Jesus. É prerrogativa do Espírito Santo. É prerrogativa do Pai operando através da igreja na palavra. Deus te abençoe, querido. Que 2017 Deus te use com muita graça, poder e unção. Que você não perca nenhuma oportunidade em 2017 de fazer a obra, de pregar o evangelho, de ir para as roças, de ir para os campos, de ir para as cidades, de ir para as nações, falar do amor de Deus. Não perca nenhuma oportunidade no dia de falar do amor de Deus. Ganhe uma alma para Jesus em 2017. E a igreja do Senhor encerrará o ano com o dobro de crente que ela começou em 2017. Essa é a palavra de Deus para o seu, para o meu, para o nosso coração. Deus te abençoe. 2017 de vitória, de conquista, de bênção. E que nós possamos estar mais perto de Deus de verdade. Que o Espírito Santo nos ajude a viver o que prega, pregar o que vive, viver o que canta, cantar o que vive, e nos permita ver o céu aberto e pessoas levantadas da cadeira de roda, câncer ser curado, aidético ser curado, prostituta ser transformada em pregador e missionário, traficante viciado ser mudado e transformado e virar pastor e ganhador de almas. Eu creio. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo apodere da sua vida do dia 1º, que é hoje, ao último dia de 2017. Que você venha viver um 2017 vitorioso em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Abraço!